Questão 24, item 2. Se num pentágono convexo, as medidas dos ângulos internos são indicadas por 2x, 3x, 150 graus, 120 graus e 135 graus. Então, a diferença entre as medidas do maior e do menor ângulo é 130 graus. Vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar o que é um pentágono convexo. Eu tenho um pentágono convexo regular, né, todos os lados e todos os ângulos da mesma medida. Eu tenho um pentágono convexo irregular, certo? Uma figura de 5 lados, mas nem todos os lados são do mesmo tamanho. E o pentágono côncavo irregular. O que é o côncavo? É quando eu tenho esse biquinho para dentro, certo? Quando ele forma uma espécie de C. Lembra? Côncavo, 2 Cs, então ele faz um pedaço de C. Se eu traçar uma reta entre dois pontos internos do pentágono côncavo, eu corto ele, eu atravesso a parte de fora. E no pentágono convexo, eu não consigo fazer isso. Então, lembra que o côncavo ele forma essa semelhança com C, e eu consigo traçar uma reta que vai cruzar fora do pentágono. Então, o que ele fala? O nosso pentágono é convexo. Então, assim, um spoiler, o nosso pentágono vai ser mais ou menos assim. Tá? Já calculei os ângulos, não sei se são nessa mesma ordem, mas ele vai ficar mais ou menos assim. Então, quais são os ângulos? 2x, 3x, 120 graus, 135 graus, 150 graus. E o que eu sei? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um polígono é dado por essa fórmula. S igual a n menos 2 vezes 180. Então, se o meu pentágono tem 5 lados, eu vou botar o 5 no lugar de n. Então, eu vou ter que S é igual a 5 menos 2 vezes 180. Desenvolve, eu vou descobrir que a soma dos ângulos internos é 540. Quando eu vejo ali 3 vezes 180, por quê? Porque se eu pegar o meu gráfico, eu escolher um vértice, e desse vértice eu projetar duas retas em relação aos outros vértices, o que eu tenho? Eu vou ter 3 triângulos. Então, o que eu olho aqui? Eu peguei essas duas retas em amarelo, em dourado, certo? Dividi o meu pentágono em 3 ângulos. Então, esses 3 ângulos, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, é exatamente o que dá nessa fórmula. Então, a minha soma vai ser 3, né, 3 como se fosse 3 triângulos de 180, certo? Então, a soma do pentágono, dos ângulos internos do pentágono, é 540 graus. Continuando. 2x mais 3x mais 120 mais 135 mais 150 é igual a 540. A soma dos ângulos internos dá 540. Agora eu vou isolar o x. Eu vou ter 5x mais 405 igual a 540. Desenvolvo. Eu cheguei no meu... isso aqui é legal. Ó. 135 graus dividido por 5. Quando eu for dividir por 5, o que eu faço? Eu multiplico por 2 em cima e por 2 embaixo. Aí vai dar 2 dividido por 10. Por quê? Porque é mais fácil dividir por 10 do que dividir por 5. Olha só, 135 vezes 2, 270. Dividido por 10, corto os zeros, x igual a 27. Então, o que eu descobri? Meu x é igual a 27. Só substituir no grau. 2x é 2 vezes 27, vai dar 54 graus. Olha ali em amarelo no gráfico. 3x é 3 vezes 27, 81 graus. Olha lá no gráfico. No gráfico não, na figura. 120 graus, 135 e 150. Então, o que eu vejo? Que o menor ângulo é 54 e o maior ângulo é 150. E a diferença de 150 menos 54 é 96 graus. E o que ele disse no enunciado, no comando da questão? Que a diferença é 130. Não, 96 graus é diferente de 130. O que eu chamo a atenção? Aqui, quando eu coloquei a ordem dos ângulos, eu botei em ordem crescente. 54, 81, 120, 135, 150 graus. No enunciado, 2x, 3x, 150. Olha o 150, certo? Porque a pessoa podia chegar aqui e fazer o quê? Calcular 135 o último menos 54, que era o menor. Né? Então, só ficar atento que, na verdade, o maior, esse triângulo aqui está fora de ordem, o maior ângulo, no caso, né, é 150 graus. Então, essa questão
96 graus diferentes 130, a proposição 02 está errada, está falsa.